Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui com outro vídeo. Na verdade, é uma mensagem mais específica para ministérios de intercessão, aqueles que trabalham realmente com a linha de batalha espiritual pelas famílias, ou já pela cidade, nações, enfim, e também para as equipes de libertação, equipes que trabalham com batalha espiritual. Naturalmente foi revista e atualizada, a gente inclui bastante experiências pessoais. E nós vamos dividir em duas partes para que não seja, a mensagem não fique muito grande. Então, a parte um, nós vamos colocar alguns princípios básicos, elementos que eu creio que são importantes para o seu conhecimento. E na segunda parte, então, a gente vai tratar diretamente sobre a expulsão de demônios. Naturalmente que eu aconselho que tudo isso seja feito sempre, se alguém for salvo exceções, você seja sempre acompanhado de um pastor que tenha experiências em expulsão de demônios, libertação, para te ajudar, para te orientar, correto? Porque uma experiência sozinho é uma experiência muito difícil, correto? E você vai ver ao longo da mensagem. Então, em meu nome expulsaram demônios. Essa é a parte um, uma parte que a gente vai trabalhar com alguns conceitos importantes. Na parte 2, a gente trata diretamente sobre a expulsão de demônios. Sempre a base está os evangelhos. Então vamos lá. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Especialmente a parte aqui, expulsarão demônios. Então, expulsar demônios é um sinal para aqueles que creem. E aqui nós estamos vendo essa questão aqui está o crerem, né? Que são aquelas pessoas que estão investidas verdadeiramente de fé em Cristo, né? Que nasceram de novo e por isso receberam essa autoridade do Senhor Jesus. Mas a gente vai ver isso no decorrer da mensagem. E mais uma coisa importante, né? A questão aqui, como nós estamos falando, que as potestades elas inspiram heresias, sofismas e fortalezas. Eu tenho 8 vídeos falando sobre isso aqui, é o texto de Efésios 6:12. 8 vídeos onde a gente aborda minuciosamente esses temas, correto? Ainda tem mais 2 aí no prelo. Vamos ver quando Deus nos der tempo para prepará-los. Mas esses 8 são suficientes para você ter um grande entendimento sobre isso. Primeira pergunta: existem realmente demônios? Sim, a resposta é sim, sem nenhuma sombra de dúvidas. Creio que o maior mal das igrejas hoje em dia é ignorar a força demoníaca e a destruição que eles estão causando. Jesus nos ensinou assim. Aí que tem alguns textos para você, né? Normalmente eu falo aqui, como nós estamos mostrando, você tem aí para poder estar pesquisando nesses textos, a gente vê claramente. Vários desses textos serão analisados, se não na primeira parte, na segunda parte, com mais detalhes, ok? E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se Jesus mandou expulsar, é porque eles existem de fato. Então, quem não crê na expulsão de demônios e nem em demônios, não crê no que Jesus falou. Mas, nesse tempo de apostasia da igreja, eu acredito que isso não é muita novidade. De onde vêm os demônios? A resposta sincera e honesta: ninguém conhece ao certo a origem dos espíritos demoníacos. Tudo que se possa especular com teorias, e nós vamos ter bastante delas, não passa disso, especulação. Não adianta, poderia citar vários dessa aqui, eu não vou perder tempo com isso, porque tudo é especulação, ninguém tem certeza, não tem nada. A Bíblia faz silêncio sobre esse assunto. Então, aquilo que Deus não quis que a gente soubesse, não adianta especular. Sabemos que Deus não criou os demônios e que muitos anjos, 1/3 deles, seguiram a Satanás, que se revoltou contra Deus. Aí vários textos para você estar pesquisando, estar estudando, estão aí anotados. Mas, então, a verdade é que ninguém sabe a origem dos demônios. Isso é muito simples. Tem muita teoria daqui, tem teorias antigas, dos antigos, mas é especulação, ninguém tem como provar isso. Terceiro, existem quantos tipos de demônios? Não se pode afirmar com certeza. Há muitos, uma legião, conforme Marcos 5:9, nós vamos ver esse texto. Espíritos imundos, Marcos 3:11 e 6:7. Espíritos mentirosos, 1 Reis 22. Espírito maligno, 1 Samuel 16. De adivinhação, lá em Atos 16. Do anticristo, na 1 João 4:3. De enfermidade, por aí vai. Todos eles são mentirosos e quase sempre o que falam é mentira para enganar. Então, quase sempre. Em algumas situações, acredito que nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Quase sempre, pois disseram a verdade para Jesus, em Marcos 5:9, e perguntou-lhe:
qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí ele falou a verdade, correto? Ainda há outros de que a Bíblia não fala, mas não é o propósito da Bíblia também, né? Existem muitos, a gente conhece muitos demônios, inclusive quem expulsa, quem trabalha com, ou já trabalhou com libertação, conhece muitos demônios, eles se manifestam, causam um dano danado, têm que ser expulsos e não estão na Bíblia, porque a Bíblia não tem o propósito de revelar demônios, né? Nem o nome de todos os anjos, tipo todos os anjos, ela não narra quem dirá dos demônios, né? A gente conhece algumas classes e alguns nomes especiais, né? Como o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. O top, né? O maior deles. Qual a diferença entre diabo, Satanás e demônio? O nome diabo vem de vários nomes. Satanás, né, conforme Mateus 12, 26, estrela da manhã, ou Lúcifer, nome que surgiu por um erro de tradução dos originais, feito por Jerônimo na Vulgata Latina, porque na verdade Lúcifer não é um nome bíblico, correto? Ele não tem no original. Lúcifer foi um erro de tradução, e conforme a gente mostra aí, para provar para vocês, lá Isaías 14, 12, na Vulgata, não é? Está lá. Cómodo sesidiste de caelo Lucifer, que mane oriebares, corruiste in terram, que vulnerabas gentes. Quer dizer, como caíste desde o céu a Lúcifer, filho da alva. E aí as traduções foram seguindo, né? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Traduz, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel. O Taná completo, que é a tradução de judeus, né? Do Antigo Testamento para o português. Como despencaste do céu a estrela da manhã, filho da aurora. Como foi derrubado por terra, o que ditava a sorte sobre as nações. Lúcifer, o que leva o archote, estrela da manhã. Para os antigos romanos era o planeta Vênus. Tem sido usado um nome muito como Exu Lúcifer. Demônios aí que têm nomes à vontade. Então Lúcifer, na verdade, não é bem o nome do diabo. Lúcifer foi o nome que pegou e agora não tem como mudar mais. Mas, até porque é um nome que ninguém vai querer colocar no seu cãozinho de estimação, nem no seu gato. E é um nome que ficou, mas ele foi um erro de tradução, correto? Então o nome dele mesmo apresentado na Bíblia é Diabo e Satanás. E acabou ficando, né? No nome original. E Belzebu também aparece, que é o nome de um principado, mas também os demônios usam muito o nome entre si, né? Que é identificado como um principado na Bíblia. Já os demônios lá, sobre eles eu falo, nesses Efésios 6,12, os principados e potestades, em 8 vídeos a gente fala bem claramente sobre as suas características e como a Bíblia nos apresenta, e como eles atuam hoje nas nações. Que é identificado aí como principado da Bíblia, né? Já os demônios são parecidos, guardados as devidas proporções aos anjos de Deus, que são mais fortes que eles. Eu quero dizer aqui o seguinte: os anjos têm uma missão específica para Deus, os anjos de Deus. Os demônios têm uma missão específica para Satanás, correto? Então, nesse sentido, eles têm missões junto à humanidade. Os anjos servem ao Senhor, os demônios servem ao diabo. Nesse paralelo aí, né? Porque senão já vão entender errado e já vão aí descer a lenha nas redes sociais. A gente precisa entender, quando a gente fala posto e função no sentido oposto, né? Um trabalha diretamente com Deus, o outro trabalha com o diabo. E os anjos vêm para ajudar, os demônios vêm para quê? Para prejudicar. É o oposto, correto? É nesse sentido aí. Mas os anjos são superiores a eles. Então, numa batalha, quando nós oramos e Deus nos envia os anjos chegam e expulsam esses demônios para nos ajudar. Vencem porque eles são mais fortes, né? Os anjos de Deus fazem o bem, os demônios fazem o mal. Os demônios são subordinados a Satanás, seu chefe supremo, dentro da hierarquia de Efésios 6,12, né? Os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, que a gente explica com clareza nesses 8 vídeos que você pode, se você tiver interesse de se aprofundar no assunto, você pode fazer. Diabo vem do grego diabolos, que significa caluniador, dado a calúnia, que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos, né? Então, diabo é bem um fofoqueiro. Satanás vem do hebraico satã, que significa adversário, alguém que se opõe. Então, os textos estão aí, por isso que eu não estou citando, né? Que agora geralmente eu cito porque eu não estava usando esse serviço que estou fazendo hoje, que fica como minha lousa aqui para facilitar o entendimento daqueles que estão interessados. Demorou, mas Deus nos agraciou de forma que a gente pudesse fazer assim, então eu acredito que fica muito mais produtivo. Ele é o príncipe desse sistema mundial, como Jesus falou em João 14, 30, por exemplo.
e é o seu Deus, né, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 4:4. É o príncipe da potestade do ar, como Paulo fala em Efésios 2:2. E o governa uma vasta legião de demônios. Lá Jesus falou isso em Mateus 7:24. 7:22. Recebeu de Deus o poder sobre a morte na terra. O autor de Hebreus, o autor sagrado, Hebreus 2:14, tem a permissão de peneirar e testar os crentes carnais e arrogantes, ou mesmo pessoas espirituais, né? Jó, capítulo 1, lá, como é o teste, né, o grande teste, Jó era um homem acima de qualquer suspeita, não? O que Deus elogia na Bíblia, e foi testado. E Jesus fala que ele tentou peneirar o Pedro, né? O apóstolo Pedro. E em 1 Coríntios 5:5 e 1 Timóteo 1:20, Paulo mostra a ação dele na vida desses crentes impecados. Seu poder é limitado, né? Afinal, Jesus é o rei dos reis. Então ele tem poder, mas ele tem um poder limitado. Mas mesmo com poder limitado, ele está fazendo muito estrago na humanidade. Nas cidades, nas famílias e nas nações. Demônio vem do grego, a palavra daimonion, um neutro de um derivado de daimon, que significa Deus, deusa, deidade inferior, espírito mal. No original, deidade ou espírito mal, no inferior, num mundo muito inferior a Deus, mas superior ao homem, por isso oprime, possui e mata quando é possível. Então, eles fazem tudo aquilo que é possível fazer para estragar a vida do ser humano. Infelizmente, isso é algo que está na sua natureza. Qual a diferença entre opressão e possessão demoníaca? Opressão demoníaca. A opressão maligna, satânica ou demoníaca é a atuação dos demônios sobre a vida das pessoas. Satanás não habita o corpo humano, estando nele e tirando a consciência da pessoa e dirigindo como se fosse um boneco. Agem externamente. Então, aqui é importante você ver a diferença. O diabo não tem, com exceção do Judas, né, que ele vai fazer isso. Não é comum o diabo estar possuindo pessoas. Ele pode oprimir, fazer um monte de coisa, né, mas isso, né, agem externamente, apenas atormentando as pessoas com sugestões, tentações, doenças malignas, né? Daí não há expulsão de Satanás, mas temos que resisti-lo na fé, como Tiago fala em 4:6. Veja o exemplo de Jó também, a sua ação, né? Onde ele tem certo poder sobre nossa vida. Ele entrou em Judas, porque a missão era trair Jesus, o Filho de Deus, né? Então tinha uma missão mais, vamos dizer assim, era a missão mais importante que ele tinha até aquele momento. Quais os sintomas da opressão maligna? Mania de perseguição. As pessoas oprimidas têm a mania de que estão sendo perseguidas, de que as pessoas ao seu redor conhecem a sua vida íntima, têm visões horríveis, sonhos também, de coisas amedrontadoras, veem vultos pela casa, sonhos com demônios, ouvem barulhos de correntes. São opressões espirituais de forças espirituais. Precisam de oração de libertação. Assim, a possessão, ele ocupa o corpo. Na opressão, não. Correto? Muitos chamam isso de encosto. O marido, esposa que xinga do nada, fica agressivo, fala palavrões, xinga Deus, bebe e fica violento, como ficava o rei Saul, por exemplo. Embora ele não bebesse, pelo menos o texto lá não faz referência a isso, né? Abrasamento sexual doentio. É uma verdadeira tara sexual, que é resultado da pessoa que se rende ao pecado sexual, seja o homossexualismo, o lesbianismo ou o sexo normal, seja casado, seja solteiro. Está sempre preso a pecados sexuais. Ele não consegue, é um vício. Se é casado, trai a esposa, trai o marido. Homossexual, lésbica, enfim, ou sexo normal, ou mesmo aquele que tem até mesmo aí desejos pelos dois sexos, enfim, tudo é uma coisa que pode estar acontecendo, né? O diabo, por exemplo, está aí segundo Samuel 11, né, comparar com 1 Coríntios 28, e ele luta sempre para destruir a comunhão das pessoas com Deus e destruir a vida das pessoas. A vitória só é possível através da ministração de libertação no nome de Jesus Cristo. Casais que praticam a sodomia, a relação anal, é um exemplo bem moderno de como eles estão aí trabalhando. Ele não trabalha sozinho, porque ele é um só. Eu explico tudo isso em Efésios 6:12, todos esses vídeos, né? Ele usa os seus principados, são os braços direitos, e através dos principados, que são o seu alto comando, comandando as potestades, os governadores, os dominadores ou governadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal.
É o tarado, o pedófilo, a ninfomaníaca, o homem insaciável de sexo, a pornografia, cujos pensamentos estão presos em sexo 24 horas por dia. Sonhos de natureza sexual com pessoas bonitas ou com demônios. As mulheres acordam molhadas e os homens com ereção após sonhar com alguém que não seja seu marido ou esposo, no caso dos casados, né? Demônios chamados íncubos, demônios em forma de homens que atacam as mulheres, e súcubos, demônio em forma de mulher que ataca os homens, e Azazel que ataca os gays. Então, tem demônio para tudo quanto é gosto. Estão debaixo do domínio dos principados e seus comandados. Belial, que comanda a sodomia, que é um resumo bem básico, tá bom? Quem quiser aprofundamento vai ter que assistir esses 8 vídeos mesmo. Sexo anal, bebidas alcoólicas, drogas, né, como o Zé Pilintra, ele comanda as legiões de Zé Pilintras, homossexualismo, tarados, pedófilos, pederastas, violência contra a mulher, estupro, sátiro, homem insaciável no sexo, né, homem adúltero, efeminados, luxúria e volúpia no homem e por aí afora. Astarote, a prostituição, a ninfomaníaca, o lesbianismo, isso aqui ataca bastante as mulheres, né? O Belial é com os homens, o Astarote, preferencialmente as mulheres. Mulher macho, mulher que bebe, luxúria, volúpia na mulher, perda da virgindade fora do casamento, mulher adúltera. É grande a atuação das pombagiras, trazendo mulheres sedutoras, mulheres submissas à sodomia, corrupção da política, na família, nas empresas. Então vocês vejam como que Astarote domina o Brasil, né? Não trabalha sozinho, né? Porque envolve a corrupção religiosa, aí entra Baal também. E os LGBTs da vida, aí entra também o Belial, né, para compor a trilogia, uma trilogia satânica. Corrupção na política, na família, nas empresas, ganância, avareza, por isso foi chamado por Jesus de Mamon, Deus do dinheiro, né, no Novo Testamento. Uma grande maioria dos demônios aparece, o Baal aparece, Belial aparece também no Novo Testamento, o Astarote aparece com um novo nome, que é Mamon, né? O Belzebu também aparece, né? Violência, assassinato, crime, crime organizado, facções criminosas, narcotraficantes, roubos. O Belzebu está também deitando e rolando no Brasil, não é? Latrocínios e tudo que envolve a criminalidade e a desobediência às leis. Atuam aqui na maioria dos Exus e Preto Velhos, trabalhando com trabalhos de macumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra e coisas desse tipo. O Leviatã também, com violência, soberba, arrogância e orgulho e tudo que se faz nas águas e nos ares. O Moloque, tudo que os demais principados fazem, só que ele gosta de atuar especificamente nos abortos, em bebês, recém-nascidos, crianças e adolescentes. Todos eles são principados ensinados na Bíblia. Behemoth, que aparece lá em Jó, capítulo 40, 15 e 24, violência na sociedade, em organizações, e também agem muito parecidos aos de Leviatã. Ele produz os gigantes, entre eles os refaíns, conforme está lá em Josué 12, 4 e 13, 12. Baal, esse também é muito bom no seu trabalho. Magia negra, corrupção na igreja, nas entidades religiosas e filantrópicas, no espiritismo, idolatria, no mundo e dentro das igrejas. Os objetos ungidos são o trabalho dele, né? A feitiçaria, que é atribuir poder a objetos e coisas. Inclusive, o Baal é o grande patrocinador da maior festa do planeta, a maior festa da carnalidade do planeta, que antigamente, segundo estudiosos, era chamado de Carnebaal, né? Hoje é Carnaval. É importante dizer que homens que recebem em seu corpo pombagiras se tornam afeminados e gays, né? Boiola na gíria popular aí, né? E mulheres que trabalham com Exus mais violentos tendem a ser lésbicas, sapatão na gíria aí, né? São palavras aí só para se definir. Medo doentio e sem lógica. Vão dizer assim, olha, isso é preconceito. Gente, eu estou apenas explicando as questões espirituais que a gente já encontrou a prática do ensinamento da palavra de Deus, porque esses demônios eles não mudam a ação. Isso daí não é de hoje. Não é de hoje. Sempre foi assim. Medo doentio sem lógica. A opressão maligna sempre coloca na mente do oprimido o medo de lugares escuros, de entidades espirituais, de feitiço, de macumba, de morte. Né? O medo é um sentimento, mas ele se torna obsessivo e gera pânico e alimenta os demônios. O ódio e o ressentimento. O ódio violento, vingativo, quase sempre é consequência da opressão maligna. E muitas vezes é um passo para a possessão. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, diz o apóstolo Paulo. Leia atentamente esses outros textos aí de Tiago, Colossenses, Samuel, 1 Samuel. Né? A raiva tem sido o sentimento favorito dos demônios. O rei Saul foi oprimido por um demônio, ficou cheio de raiva e atirou uma lança para tentar matar a Davi. Está lá escrito, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa.
E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravaria Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Se você é do tipo de nervosinho, nervosinha, que fica com raiva por qualquer coisa, está alimentando demônios em sua vida. E, geralmente, basta ver que de fruto de raiva nunca é fruto bom. 3 atitudes nossas que alimentam os demônios: os pensamentos, os sentimentos, que são as emoções, e as ações, que incluem as palavras faladas. Então é muito bom você ter bastante cuidado com isso. Os pensamentos, os seus sentimentos, né, que são as suas emoções, e as suas ações. Então, na verdade, o único sexo que é abençoado por Deus, fazendo um resumo, e que não é influência de demônio, é o sexo de marido e mulher, aqueles que são casados, tá? Então, nós estamos falando aqui dos casados. Ele era solteiro, ela era solteira, ou viúvos, né? Mas estamos falando aqui do casamento. Dentro do casamento. Fora do casamento é a ação de demônios. Então, não interessa se é homem, se é mulher, o que quer que seja. Toda relação sexual fora do casamento é obra de demônios. Aproveita da raça de Adão, que não nasceu de novo. Mas muitos crentes evangélicos, pastores, bispos, então aí, gente fazendo coisa errada. O surgimento de dores de cabeça diante da exposição da palavra de Deus. Há certas pessoas oprimidas que não podem assistir a uma reunião onde se prega a palavra de Deus, verdadeira, sem sentirem terríveis dores de cabeça. Mas não vão pensar que toda dor de cabeça em culto é opressão, que é opressão satânica. Há pessoas que simplesmente não suportam ouvir a exposição da palavra de Deus. Há pessoas que sentem um sono incontrolado diante da pregação e ensino da palavra de Deus. Isso é opressão demoníaca. A falta de ânimo para viver. É um desânimo assustador. A pessoa está desanimada para tudo, desacreditando em tudo e em todos. O inimigo está destruindo esta vida pouco a pouco. Isso pode ser um caminho sem volta para a pessoa cometer suicídio, infelizmente. Então, há sempre a necessidade de ajuda, de amparo, se detectar pessoas com esses problemas, porque a gente está mostrando os problemas para que a gente possa ajudá-las. A ideia é que você ajude, se compadeça. Não importa o tipo de vida que a pessoa está levando, ela precisa de ajuda. E se ela precisa de ajuda e ela pede ajuda e ela aceita ajuda, ela tem que ser ajudada. O nosso papel não é julgar ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém, podemos cair nos mesmos pecados, ou até piores. O que a gente precisa ter é um sentimento de misericórdia e ajudar as pessoas. Sempre ajudar as pessoas. Não importa o que elas já fizeram, o que estão fazendo, importa que elas queiram ajuda. Quais as causas da opressão na vida dos crentes? Primeiro, pecados ocultos na vida. Quando o Filho de Deus entrega-se à prática do pecado, ele entristece o Espírito Santo, conforme os textos bíblicos aí. Pela prática do pecado. Né? Isaías 57:8 fala de símbolos sexuais, que poderemos colocar hoje, inclusive, como pornografia. Né? Todo crente arrisca-se a apagar o Espírito Santo em sua vida, infelizmente. Daí o diabo ataca como um leão voraz. Ele está sempre procurando uma oportunidade, que produz tristeza segundo o mundo. O rei Davi reagiu com profundo arrependimento quando cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela. Uma situação trágica, né? Nós também temos Jesus Cristo. Mudar de vida, matar a raça de Adão que ainda está viva em nós é a única solução. A raça de Adão nos leva sempre aos pecados carnais. Então o pecado ele ataca e assola a vida de qualquer pessoa. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O que a gente tem é a ação do Espírito Santo. Permitir que ele nos ajude. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. É importante isso. Também temos que considerar aqui os ressentimentos, as mágoas, a raiva, a ira, o ódio, a inveja, palavras torpes, palavrões, como invocações de demônios. Palavrão é tudo, sempre está invocando demônios. São elementos que Satanás usa sempre para oprimir a vida de um filho de Deus. Aí os textos para você estar analisando aí, Efésios, Tiago. Atente para o ensino de 1 João 5:18-19 e Tiago 4:12. O apóstolo Paulo escreveu: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Palavrões são invocações de demônios. Esse FDP, por exemplo, é invocação às pombagiras. O LZ é invocação ao Mulu, demônio das doenças e cemitério, e assim vai embora. Então, todos eles estão invocando algum tipo de demônio. Então, abre o teu olho e fecha a boca. O abandono de uma vida de oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, o apóstolo Tiago já nos ensinou.
Assim Jesus ensinou também em Marcos 9:29. Uma vida sem comunhão com Deus, eis uma presa fácil que o diabo não costuma deixar escapar. Não, não deixa escapar nem que você imagine por algum instante. Um crente que não tem uma vida de oração diária, infelizmente, não pode esperar grande progresso espiritual na sua vida, e nem a terá. O abandono da leitura e do estudo da palavra de Deus, que é a única arma de ataque que nós temos, a única peça de ataque da armadura do cristão é essa aí. E tirou dessa, infelizmente, a gente não vai conseguir vencê-lo. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, Jeremias 23:29. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lá em Efésios 6:11 e 18. Nós também temos vídeos falando sobre as peças da armadura de Deus. Se você, como filho de Deus, não lê e não estuda a Bíblia, você está se enfraquecendo e dando lugar à opressão. Você é presa fácil para que o diabo oprima, especialmente para que desvie você das finalidades que agradam a Deus. O resultado, você será uma água parada, que logo começa a cheirar mal. É morte espiritual que começa lentamente. Acorde. Este é um dos papéis do discipulado, como Jesus ensinou. Qual que é o papel? É nos ensinar a viver como Jesus ordenou. Dúvida quanto ao poder de Deus é outro ponto importante. Para te livrar e também os seus entes queridos de opressões malignas, especialmente quando já faz algum tempo da opressão, o Filho de Deus não precisa temer as forças do mal. Temer ficar possesso ou cair diante de uma oração de libertação, pois está seguro e protegido pelo mais valente. Nesse caso, é importante estar dizendo, né? O amor de Deus ele não deixa existir medo. O temor a Deus é diferente. Então a gente precisa entender que uma pessoa que está sendo atacada, muitas pessoas têm medo, porque está acostumado em determinadas igrejas, e aí fica aquela forçação de barra, de empurrar para cair. Gente, nada disso aí. A pessoa só vai cair mesmo se tiver verdadeiramente possessa ou oprimida demais, entendeu? Não é normal isso, não é normal. É ridículo um filho de Deus, do Deus vivo, temer cair nas mãos demoníacas. Afinal de contas, Deus está vivo, Jesus ressuscitou, e o que vai mandar é o estilo de vida que estamos vivendo, exceto em casos, como eu disse, de pecados ocultos. Consequência da opressão. Causa doenças físicas e emocionais, e normalmente a maior parte das doenças hoje são emocionais. Então, se as emoções, dão 80%, pelo menos que dizem os médicos e os entendidos estudiosos da área, que são 80% das enfermidades que temos são emocionais. Satanás é quem fere com doença maligna, mas ele também usa os seus demônios para trazer doença e aproveita das emoções. Possessão de demônio. Possessão é o estado ou a condição de uma pessoa que é dominada por um demônio, um espírito maligno que toma o controle sobre a sua mente, corpo e alma. Inspiram o que é errado e pecado. Infelizmente, a possessão é terrível, né? Neste caso, há a ocupação do corpo, da alma e do espírito da pessoa. E pode haver um demônio, 8 demônios ou até mesmo uma legião, que, como era 6.000 soldados, a legião na época de Cristo, então 6.000 demônios dentro de uma só pessoa. A mente fica ofuscada e é eliminada a personalidade da pessoa possuída. Onde será usada todas as suas faculdades sensoriais pelo espírito maligno, que tentará exprimir a nível físico, no seu corpo, né, as suas intenções blasfemas, numa autêntica agressão ao ser humano, que foi feito para ser santuário de Deus e não dos demônios. Né? Nós vemos lá na palavra do Senhor o seguinte: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gersezenos ou Gadarenos, a leste do lago de Genezaré, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 28 e 29. Assim, endemoniado ou possesso de demônio significa estar sob o controle de um espírito demoníaco. Ele possui a pessoa, né? O oprimido, ele só sofre na sua mente, porque a batalha dos demônios, na maioria parte, elas vão lutar na mente. A mente é o lugar da nossa maior batalha. Inclusive, nós temos um vídeo falando sobre isso. Sua fala e ações estão sujeitas ao demônio e variam conforme a força e o poder que possui esse demônio. Afeta muitas vezes até a aparência física, né? Quem já viu um possesso, viu como é que ele se transfigura. Mas o demônio não fica 24 horas por dia na casa, né? No seu corpo. Às vezes ele sai espontaneamente quando se pensa tê-lo expulsado. Depois ele volta para a tristeza de todos. Saída não é expulsão, correto? Então precisa-se ter muito essa questão.
Em certos casos, os demônios falam claramente somente quando desafiados no nome de Jesus Cristo. O exemplo é em Mateus 8, 28 e 32. Falam na pessoa com conhecimento ou revelação de pecados do passado, por exemplo, línguas estranhas que causam um mal-estar tremendo no ambiente, energias muito ruins, né? O ambiente fica muito pesado, as pessoas sentem, passam mal e não resistem à presença dos crentes cheios do Espírito Santo, ainda que eles não sejam muito nos nossos dias, mas quando eles chegam a coisa muda de figura. Mas não devemos ficar dialogando com demônios, exceto se a situação exigir em função de algum tipo de ajuda para a pessoa possessa, ou tivermos naturalmente, e isso é fundamental, a direção do Espírito Santo. Satanás não possui ninguém, exceto, foi o caso de Judas, como nós dizemos, né? Então, os textos bíblicos para você consultar. São algumas orientações necessárias, né? Pois as forças do inferno se enfileiraram contra Cristo, o Filho de Deus. As forças do inferno é apenas uma força de expressão, que na verdade são as forças das trevas. Ele está cheio de diabo. Não é uma frase bíblica, mas coloquial, correto? Então, aí fica aí para nós estarmos meditando bem. Por que os demônios têm de possuir um corpo? O texto bíblico: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 e 26. Mateus 8,31 diz: então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos, para se manifestarem neste mundo material, a terceira dimensão. Os espíritos, os anjos, todas as bênçãos estão na quarta dimensão, que são as esferas celestiais, as regiões celestiais. A quarta dimensão, como foi chamada por Paul Yong-Cho. Nós estamos na terceira dimensão, que é a dimensão da matéria, da Terra. Assim, é preciso incorporar, por exemplo, no médium, que é chamado de cavalo, para interagir com humanos. E nesse caso, os médiums tornam-se seus servos. Então, eles entram na terceira dimensão através de um corpo humano, que está aqui, né? Naturalmente tem que ser vivo, né? Assim também precisam possuir a força o corpo de pessoas cujas vidas atoladas em pecados e pecados ocultos são verdadeiros portais para que possam entrar. Naturalmente que eles não vão possuir um ser morto, porque a alma já foi embora, já foi para onde tinha que ir. Então está na quarta dimensão também. Eles são possessivos e ciumentos dos corpos onde habitam. Você vai ver isso em Lucas 11, 24. E habitam nas pessoas muitos e muitos anos. Lucas 13, 10, 16. E até os animais podem tornar-se casas de demônios, né? O texto, como nós vimos dos porcos aí, Marcos 5, 12, 8, 28, 33 e Lucas 8, 26 30 ao 39. Especialmente porcos, cachorros e por aí afora. Como uma pessoa é possuída pelo demônio? Especificamente como ser possuído, possesso, é difícil de se dizer. Todavia, todas as pessoas que ficaram possessas foram, de uma forma ou de outra, envolvidas com uma ou dessas práticas, né? Algumas eu enumero abaixo. E parece uma situação que pode se entender, mas por quê? Porque são portais, né? As formas, né? Envolvimento com bruxaria, feitiçaria, voodoo, magia negra. Eu já conversei com pastores que expulsaram demônios de pessoas com 28 anos de vida espírita e também já expulsei. Eu também já tive essa experiência, inclusive de pessoas que eram chefes de terreiro. Sobre essa prática de recorrer às mortes, né? Recorrer aos mortos, né? A Bíblia já adverte com clareza que tudo isso só traz problemas. Na minha experiência pessoal, são quase 39 anos de ministério, a maioria das pessoas tiveram fortes ligações com essas atividades ou receberam trabalhos de macumba, de magia negra, muitos deles, né? Voodoo, bruxaria, feitiçaria, são atividades que envolvem o poder de principados, de potestades e especialmente dos dominadores desse mundo tenebroso, correto? Consagração de crianças a demônios. Levítico 18, 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás no nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. São práticas mais comuns entre pessoas que participam de toda a obra de espiritualismo, que antes mesmo de nascer a criança, ou assim que se engravida, ou até antes de engravidar, oferece à criança um demônio, orixás, guias, ídolos. Moloque é um principado terrível e abominável, e traz uma retaliação para destruir quem se coloca em seu caminho sem preparo. E ele gosta, especialmente
de casos de crianças, né? O Moloque tem especial. Pecados relacionados ao sexo. E é no coração que os pecados sexuais estão, como disse Jesus, né? A prostituição, o adultério, as relações sexuais extraconjugais, as relações com irmãos de sangue, e por aí afora, né? Então, todas essas formas, como a gente já falou aí, todo desvio sexual. A única relação sexual, para a gente resumir, a única relação sexual que existe abençoada por Deus, é entre um marido e a sua esposa. Nós estamos falando de adultérios, essas coisas não vão entrar nessa questão aí de adultérios, traições, novos casamentos. Inclusive, nós temos um vídeo que a gente fala o divórcio, né, o segundo casamento e Jesus, né? São de uma vida imoral, escravos do sexo pervertido, de uma forma ou de outra, né? Mentiras com pecados sexuais, enfim, todas essas coisas. Drogas alucinógenas. Elas fazem parte do ritual macabro da igreja de Satanás, como acontece lá em Apocalipse 3:9. São alucinações, sempre povoam a mente do alucinado, de imagens e motivos de inspiração demoníaca. Muitos possessos buscavam nas drogas um elemento de crescimento espiritual, místico, né, como seitas orientais e coisas assim, né? Aí 1 Timóteo 5,15. O uso de drogas é uma atividade muito forte, que abre um portal imenso para que muitos demônios entrem no corpo de uma pessoa. Drogado, viciado em drogas, por aí. O ocultismo, pactos demoníacos, feitiços, magias negras, né? Astrologia, adivinhações, né? Baralho e por essas coisas todas. Hipnotismo e levitação, os que se expõem a fenômenos psíquicos ou religiões passivas ou ações passivas, né? Os que induzem as falsas profecias. Através delas, diziam pastores, igrejas, inclusive essas falsas profecias em livros, hoje estão desviando, né? Festas pagãs e coisas assim. Não ter Jesus Cristo como Senhor e a casa vazia. Esta é, sem dúvidas, o principal fator pelo qual uma pessoa torna-se possessa. A casa, o corpo, está vazio e, portanto, não é morada do Espírito Santo. Sem Jesus e sem os princípios do reino de Deus, a pessoa liberta volta a viver uma vida vazia de propósitos de Deus. E no mundo voltar a pecar e abrir portais e brechas, o demônio volta com outros 7, piores do que ele. Aí são 8 demônios que envolvem a vida da pessoa. O que acontece depois da libertação é tão ou mais importante do que a própria libertação em si, pois a situação da pessoa pode ficar pior do que ela. Então, há muitos lugares de orgias que podem ser, sim, portais para eles. Né? O carnaval, os forrós, as festas de bebidas alcoólicas, provocações, seduções sexuais, motéis. Né? Quais são os sintomas da possessão real? Há um espírito maligno dentro da pessoa. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, Lucas 4,41. Percebe que os demônios sabiam quem era Jesus Cristo. Isso sabe, a força sobre-humana. Por isso a luta contra os demônios não deve ser no campo físico, mas no poder de Deus, né? Conforme está em Efésios 6:9. E no Espírito de Deus, Zacarias 4:6, não pode ser na carne, correto? Então essa e a gente conta aí um testemunho de uma força sobre-humana. A primeira expulsão de demônios que fiz, quando os cultos da igreja era na minha casa, né? Um homem bem idoso, foi possesso, ele já é falecido, né? Por um Exu violento. Ele ergueu, então, 2 irmãos fortes e jovens, ele esparmeou mesmo assim, né? E foram me chamar lá, e então eu cheguei e expulsei em nome de Jesus. E mesmo ele se agitando todo, ele saiu imediatamente. Fisicamente, seguramos as pessoas quando os demônios são violentos e jogam as pessoas para que batam a cabeça no chão, na parede, em algum lugar perigoso, correto? Acessos de raiva também. Faço diferença entre força e raiva nas manifestações demoníacas, porque há casos nos quais o processo revela ódio profundo, porém não tem que atacar ninguém. Normalmente podemos notar olhares faiscantes e gestos que denunciam um ódio terrível, como o exemplo do rei Saul, que está citando o texto em 1 Samuel 18:10. É muito comum o demônio dizer a uma pessoa que está atuando em libertação: eu te odeio. Isso é comum. Pior se ele dissesse eu te amo, né? E é comum os demônios fazerem outros tipos de ameaças para impedir a libertação. Isso não tem jeito, vai enfrentar mesmo. E quando o demônio tenta resistir à expulsão? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsá-lo? Esse texto, na parte 2, a gente vai abordá-lo diferentemente. E disse-lhes: esta casta não pode sair
com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Marcos 9, 28 e 29. A mesma coisa não acontece com um louco ou um doente mental. Por isso, não confunda pessoas com problemas mentais e pessoas endemoniadas, que uma coisa é totalmente diferente do outro. Os demônios logo aparecem por causa da autoridade com qual a palavra é pregada. Há muitos casos onde os demônios não querem abandonar suas vítimas e dão muito trabalho. O texto de Lucas 9,40, né? E esse texto aqui também. Nesses casos, precisa-se de oração e jejum, ou a renúncia de algo que possibilita a permanência do demônio. Então, é mentira para não se renunciar a algo, blasfêmias, pecados ocultos, de natureza, geralmente são pecados de natureza sexual. Ou a pessoa recebeu algo, né? Recebeu lá um presente, um vestido, uma camisa, uma joia, e já foi feito um trabalho feito sobre isso. Enquanto isso não é destruído, não há como você terminar a libertação, correto? Então, são situações assim. Conhecimento sobrenatural sobre clarividência e adivinhação. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O envolvimento com espíritos de adivinhação, né? Baralhos, tarôs, talismãs, leitura de copo, tudo isso daí. Em muitos casos pode haver possessão. Não necessariamente haverá. Por isso que eu sempre estou falando, pode haver. Há uma tendência, mas não quer dizer que possa, que seja. O endemoniado fala com voz tenebrosa para amedrontar, e ela é mudada, né? As variações são mais diversas. A voz pode ser mais grossa ou mais fina do que a do possesso tem, né? Mas causa medo nos inexperientes, correto? E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. Em muitos casos de violência é assim mesmo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esses são casos assim. Então, se você vai encontrar, não tem jeito. São situações que podem acontecer. Hoje nós temos uma mudança. A gente fala isso na parte 2, mas eu adianto aqui o seguinte. No início dos anos 80, os anos 70, especialmente os anos 70, 80 e 2000, os anos 90 e começo dos anos 2000, havia muita batalha de solo, então havia muitas manifestações de demônios nos cultos. Hoje é muito mais difícil, porque hoje o trabalho desses demônios, teve uma época que foram batalhas no ar, que envolveram especialmente as águas. Hoje a batalha deles estão na mente, né? Mas é possível também o demônio passar de uma pessoa que esteja perto para animais ou para outra pessoa, né? Para isso que aconteça, basta ver casas vazias, varridas e ornamentadas à disposição dos demônios. Às vezes fosse o demônio de uma pessoa, mas tem outras pessoas ali que têm os mesmos problemas ou coisas piores até, né? Então isso pode acontecer, né? Muitos crentes atualmente não possuem os requisitos mínimos para participar de uma expulsão de demônio, infelizmente, que é uma coisa muito séria. Então é melhor livrar o ambiente, né, para que não aconteça isso. Há casos de um pastor humilhado por uma pombagira, por estar em adultério com uma irmã da igreja. O pastor quase morre enforcado com a gravata pelo demônio, um caso bem triste. Portanto, é conveniente, nos nossos dias atuais, que as pessoas que vão participar de expulsão de demônios devem ter confessado seus pecados, e passado por uma libertação de maldições, de pecados, né, com mapeamento espiritual, como fazem os verdadeiros ministérios de intercessão. Violência, agressão ao possesso e aos que estão em poder ao redor. Então aí tem os textos de Marcos 9, 17 e 18, Lucas 8, 26 e 29. Nesses casos é importante ter uma equipe ou uma pessoa que auxilie com treinamento, vida espiritual diante de Deus, cheia do Espírito Santo, ajudando a quem está no comando da libertação e expulsão de demônios. Na gritaria, como nós vimos, né? Lucas 4, 41. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus.
Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Então, muita gritaria pode acontecer, sim, infelizmente, isso são casos. Existem aqueles casos que às vezes ele está em silêncio, ele não quer se manifestar. Então ele fica oculto porque ele sabe que ele vai ser expulso. A gritaria é uma estratégia dos demônios para impor respeito, medo, pavor e atrapalhar o processo de libertação das pessoas, da pessoa endemoniada, até porque ele geralmente ele causa muito pavor nas pessoas que estão ao lado, aquelas pessoas que não conhecem a ação. Né? Autodestruição. A pessoa não come nem quer beber, procura vestir-se pouco, viver em sepulturas, em lugar macabros. A pessoa está deprimida, é uma depressão maligna, né? Não é uma depressão comum. Tais sintomas acompanham os casos de possessão, mas, no entanto, o homem de Deus, a mulher de Deus, preparado para toda boa obra, deve pedir ao Espírito Santo que sempre lhes conceda discernimento desses espíritos, né? É muito importante, para que não seja enganado pelas artimanhas sutis dos demônios. Não pedir a direção do Espírito Santo, né? Houve um caso em que o demônio disse, só saio se cantarem um hino tal. Então toda a congregação cantou. Após terem cantado o hino pedido, o endemoniado caiu na gargalhada dizendo que eles eram muito obedientes. Então, aí a falta de experiência. Há também dezenas de expulsões de demônio de pessoas que nada mais são do que bêbados, brincalhões ou histéricas alucinações, tentando chamar a atenção das pessoas da família por não receber a atenção e o carinho que precisam. E muitas também são mais show, espetáculo, para serem visto, né, pelas pessoas e demonstrar poder. Né? Então a gente precisa discernir muito, né? Décadas atrás eu atendi um casal para a libertação de maldições, libertação em geral, né? O nome que você dá, isso não importa. A gente dá um nome usual para se identificar. As pessoas tinham bastante problemas de opressão e precisavam. E precisava de libertação. A esposa sempre dormia nas pregações, nos ensinos bíblicos. Simplesmente sua mente não suportava a exposição da palavra de Deus. Tentaram ajudá-la, mas ela dormia na conversa, se fosse sobre libertação. Assentados em minha pequena sala pastoral, quando comecei a examinar o mapeamento espiritual dela, para ter uma ideia, um histórico de vida dela, como se fosse um exame, né? As práticas de vida, ela caiu no sono e dormiu ali mesmo. Ao que o marido falou, viu, pastor? É sempre assim, por isso não consigo ajudá-la. Naquilo que eu me lembro, impus as mãos sobre a cabeça dela e dei ordem ao espírito maligno. Espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, eu te amarro você agora. E chamei a mulher de volta. Expliquei a ela o que ela tinha que renunciar. Após isso, orei de novo, chamei o demônio de volta e o expulsei em nome de Jesus Cristo e ela foi liberta, porque houve renúncia, né? Várias dessas tais possessões na TV são apenas uma peça de teatro. Aliás, hoje o show business dentro da igreja, ele possibilita muitas coisas. Pode mais de um demônio entrar numa única pessoa? Sim, como nós já citamos vários aqui, não há a menor dúvida que pode. Em Lucas 8, 26, 32, em Marcos 5, 9, 13, havia uma legião, isto é, 6.000 demônios. Em Marcos 16, 9, haviam 7 demônios que Jesus expulsou de Maria Madalena. E Jesus avisou que se um endemoniado for liberto e encontrar a vida da pessoa, né, no retorno vazia e sem Cristo, e sem fundamentos do reino de Deus, o demônio voltará com mais 7 pior do que ele. E ficaram 8, né? Lucas 11, 24, 28. A atividade demoníaca vai diminuindo à medida que os demônios vão saindo do corpo, quando não ocorre de sair todos de uma vez quando se expulsa o líder. A libertação final ocorre quando a vítima aceita a Jesus Cristo como seu Senhor, tem um novo nascimento e decide viver para Jesus, que é a parte pós-libertação, ela é muito importante. Do contrário, não estará liberta, ou a sua libertação ficará comprometida. Os demônios têm lugares preferidos para estar ou agir? Normalmente, são os lugares áridos, como Jesus falou lá em Lucas 11, 24. Lugares nefastos, de vida pecaminosa. Tem vários textos mostrando aqui, que você pode conferir. Trevas espirituais. O ensino de que Satanás e os demônios vivem no inferno não é bíblico. Em lugares onde se oferecem sangue como oferta a espíritos. Em lugares onde se adora imagens. Em lugares onde se oferecem sangue de animais, né? São sempre lugares vazios, ornamentados, como diz a palavra. Né? Então, está aí os textos bíblicos na tela para você estar pesquisando. Todos eles, tudo isso que eu estou falando, estão baseados nos ensinamentos da palavra do Senhor. Lugares onde se ensinam doutrinas que não estão na Bíblia, mas eles serão expulsos somente onde há o Espírito de Deus. Então, é muito importante isso. Em qualquer lugar que haja portais abertos para que entrem nos cultos, nas igrejas, para atrapalhar e impedir as pessoas de serem salvas, ouvindo e crendo a mensagem da palavra de Deus. E aí, então, assim, não tem lugar, gente. Onde eles puderem entrar, onde tiver um portal, uma porta, eles vão entrar e vão fazer o seu serviço. Quando não é possível livrar alguém do demônio?
Somente em 2 casos, que é totalmente impossível de expulsá-los. Mas esta casta não se expulsa senão por jejum e oração, disse Jesus. Quando for casta de demônios que só sai com oração e jejum. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Desde a tradição antiga se via aqui os espíritos de Belzebu, e então podemos entender aqui os principados, que não são tão comuns possuírem pessoas. Astarote, Belzebu, Moloque, Diana, Bemote, Leviatã, Belial, Baal, e também uma classe de demônios chamados de espíritos de muteza, ou espíritos de obstinação, por serem mais obstinados e resistentes à expulsão por entrarem com pecados imundos e sórdidos. Mas Jesus também disse aos apóstolos que não puderam expulsá-lo por causa da fé pequena. Então, a autoridade recebida de Jesus será suficiente quando não der tempo, não for possível o jejum junto com oração. Então, existem situações e situações. E o segundo caso, que é mais comum do que o primeiro, é quando tem pecado oculto ou altar de legalidade na pessoa. Quando a pessoa endemoniada não renuncia a algum presente maravilhoso que recebeu, ou não confessa um pecado oculto que está presente nela. Porque normalmente quem faz um trabalho de magia negra, ele vai presentear, porque ele pode dar coisa para comer e matar. Mas também ele pode dar um presente que ele quer destruir a vida da pessoa, ou dar legalidade para o demônio entrar. Ele faz um trabalho, dá, por exemplo, um vestido caríssimo para uma mulher. Ela nunca poderia comprar aquele vestido, uma joia, ou uma camisa, um terno, uma calça, dessas mais caras para o homem, entendeu? Uma mentira maligna, uma vida dividida com obras de Satanás, quando se recusa a humilhar-se perante o Senhor da Glória e renunciar ao mal que está no seu coração. Nesses casos, o demônio torna-se um valente, e é necessário amarrá-lo, esperar a decisão desta casa dividida para então saqueá-la. Quer dizer, a pessoa precisa confessar e renunciar. Destrói aquilo que recebeu e aí então a expulsão, né? Certa irmã de Ministério de Louvor, que até orava em línguas, hein? Ficou possessa de demônio. Os irmãos e o pastor tentaram expulsar, mas nada conseguiram. Amarraram o demônio e chamaram a irmã de volta. No dia seguinte, Deus deu uma revelação a uma outra irmã que havia ali pecado grave oculto. Então, todos foram abordar a irmã possessa, que confessou que estava em adultério traindo seu marido. Após a confissão, chamaram o demônio de volta e foi possível expulsá-lo. Ela renunciou. O demônio vestido lindo como altar. Certa mulher casada, mãe de 2 filhas, ganhou um lindo e caro vestido, coisa que nunca poderia comprar. O homem que lhe presenteou estava apaixonado por ela, mesmo sabendo ser ela casada. Ficou possessa de pombagira, ficou doente, acamada e não tinha mais vida útil. Várias pessoas e pastores não conseguiram expulsar o demônio dela. Chamaram-me. O Espírito Santo me revelou no quarto dela que ela tinha ganho um vestido muito caro e lindo, que era o altar que impedia a pombagira de sair. Amarrei a pombagira em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, a mulher não queria se desfazer do vestido por ser lindo e caro. Eu disse ao marido dela que enquanto ele não queimasse aquele vestido, a pombagira não iria sair. E era o altar de legalidade da pombagira. O marido pegou o vestido e o queimou. Depois, eu chamei a pombagira de volta em nome do Senhor Jesus Cristo e pude expulsá-la com sucesso. Não tem nada de ser melhor do que um outro. Você precisa saber o que está fazendo, precisa ter direção do Espírito Santo. E autoridade para isso. Correto? Autoridade constituída, autoridade legal dada por Cristo. É simples, básico. Então, qualquer pessoa pode fazer, desde que preparada para isso, obviamente. Correto? Qual o destino final dos demônios? O destino final dos demônios, dos anjos caídos e de Satanás será junto com todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo. O lago de fogo e enxofre, como texto, especialmente o texto básico de Apocalipse 20, 10. Mas aí tem Judas, né, capítulo 1, versículos 5 e 6, e vem 2 Pedro 2, 4 e 5. Mateus, Jesus diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Correto? Então está bem claro, nítido aí. Há doenças causadas por demônios? Sim. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Lucas 13, né? Capítulo 13, versículos 11 ao 16. Sim, não tenho dúvidas. 85% das doenças têm causas mentais e emocionais. O medo, a ira, o orgulho, a ira, o ciúme, explosões de raiva, depressão, estresse. Obras da raça de Adão, conforme em Colossenses.
3, né? Jesus veio para libertar das obras do diabo e podemos resisti-lo e ele vai fugir de nós em nome de Jesus Cristo. Satanás age mais na tentação do pecado. Vemos em Lucas 13 que uma filha de Abraão, como acabei de ler, o texto tinha uma enfermidade causada pela presença de um espírito de enfermidade. O texto que está em destaque. Daí Jesus primeiro expulsa o demônio e depois impõe as mãos e a cura. A doença é curada em nome do Senhor Jesus Cristo. O suicídio é a opressão demoníaca, pois males como estes estão implantados no coração do homem. Isso sem mencionar que muitas pessoas sofrem trabalhos de macumba, de voodoo, magia negra, feitiçaria, bruxaria e ficam gravemente doentes. E se não forem libertas, irão morrer, muitas vezes sem saber qual a doença que tem ou a origem. Correto? Então, não tem jeito. Os Exus comandados por Belzebu são muito usados nisso, além dos demônios que obedecem a Baal, entre outros tantos. Trabalhos de amarração para ficar com um homem ou uma mulher, trabalhos para matar, para ficar rico e coisas assim. Agora, a gente não pode imaginar que toda doença é obra assim desse tipo também, né? Existem muitos casos assim, então cada um a gente precisa ter a direção de Deus. Esse caso, vai no médico e faz o que é básico. Vai no médico, faz os exames, faz o tratamento, faz a cirurgia e coisas simples. A gente precisa separar essas duas coisas. Mas existirão casos, a surdez e a mudez podem ser causada por demônios. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. A resposta, sem dúvida alguma, isso pode acontecer, conforme esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 9. Mas não vamos começar a expulsar demônio de todo surdo e mudo que vier em nosso caminho. É preciso discernimento e sabedoria. Convulsões também podem ser causadas por demônios, como Marcos 9. Não podemos cair nas armadilhas do diabo. O Espírito de Deus há sempre de revelar quando é ou não um demônio. Devemos evitar ser ridículos ao proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Não vamos achar que tudo é demônio. Tem muitas coisas, gente, que é o caminho natural, é o tratamento, as coisas assim. Então a gente precisa saber muito em que situação estamos trabalhando. A epilepsia às vezes é um demônio. Jesus curou um menino assim, né? Mateus 17, fala lá Marcos 9 e Lucas 9 também. Os textos estão aí. A embriaguez e a glutonaria já são obras da carne e por isso não podem ser expulsas, né? Porém, quando ocorrem doenças causadas pela possessão de demônios, seguidas normalmente de convulsões violentas e blasfêmias, que eles desaparecem imediatamente após a expulsão de demônio. Mas é preciso muito discernimento. Então, por favor, não vamos imaginar que tudo é coisa vinda de demônio. Tem coisas que são diretamente, outras indiretas. Às vezes ele mostra para você, o sujeito vai lá e faz, né? Faz a bobagem. Então ele deixa muito ao nosso critério também, né? O livre-arbítrio é respeitado em todos os campos. Pode Satanás impedir alguém de se converter a Jesus? O Belial usa bebida, né? No carnaval de Baal, a Astarote influencia o lesbianismo, mas influencia adultério, namoro, sexo entre os solteiros, perversão, a pedofilia e tantas coisas e mais, né? Mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, o texto de 2 Coríntios. Os próprios carnavalescos, eles ensinam que os batuques das escolas de samba são saudações e louvores em orixás, os dominadores desse mundo tenebroso, e pensar que há cristãos que pulam carnaval ou assistem em suas casas, abrem portais a demônios. Pode trazer mal? Aí é por sua conta e risco. Mas é ele mesmo quem cega a mente do homem, escurecendo, enfraquecendo, corrompendo a mente cristã com um falso ensino, para que ele, de fato, não seja alguém que sirva a Cristo, né? Desviando crentes carnais, levando para o abismo, que é a sua finalidade, né? Os beberrões e escravos de todo tipo de mal. Pode um filho de Deus ser possuído por demônios? 1 João 5,19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A Corrigida Fiel traduz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A King James atualizada traduz, ora sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. E a King James Fiel traduz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca.
De fato, existe uma preocupação muito grande na parte dos elementos da comunidade cristã a respeito desse assunto. E eu vi já no passado, né, hoje nem tanto, mas no passado havia uma preocupação muito grande em filas de oração à frente para que demônios fossem expulsos deles. Uma situação que a gente precisa ver que se abusou muito disso. Todos os tipos de exibicionismo, incluindo vomitar em demônios, têm se tornado comum a ponto dos crentes viverem em estado de pânico. Vão de pregador em pregador tentando encontrar aquele que tem o poder para expulsar seu demônio ou espírito maligno em particular. Estou falando de filhos de Deus de verdade, crentes que tiveram um novo nascimento e mataram a raça de Adão em suas vidas e vivem em santidade de vida. Que fique bem claro isso. Infelizmente, tudo isso não é bíblico, né? Faço minhas essas palavras do evangelista Jimmy Swaggart. É totalmente impossível um filho de Deus tornar-se possesso de demônios, estando na qualidade tal. Agora apenas é preciso diferenciar duas coisas: os filhos de Deus, cristão e salvo, de membros batizados de uma igreja. Temos que especificar que há diferença. Essa especificação é importante. Agora, apenas é preciso uma coisa. Não me refiro a esse tipo de crente mundano, dos atuais, cheios de adultério, de pornografia, de pecados ocultos, que bebem, fumam, cuja ênfase é dizer apenas sou evangélico, ou sou católico, ou sou isso, ou sou aquilo. Nesses casos, tem sido comum verificarmos a possessão de demônios, sim. 8 garantias que tem um filho de Deus de não ser possuído por demônios. E você terá os textos aí na tela para poder acompanhar e consultar. Primeiro, o pai e o filho moram nele. Segundo, ele ou ela, né, é morada também do Espírito de Deus. Portanto, ele tem em si o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceiro, assim, a pessoa torna-se um espírito com o Senhor Jesus. Quarto, o Espírito de Deus é maior do que aquele que está no mundo. Quinto, não vive em pecado e o maligno não pode lhe tocar, só se você abrir brecha, abrir portal de pecado. Sexto, é raça eleita e não mais raça de Adão. A raça de Adão faz o que é do mundo, serve o diabo. A raça eleita serve a Deus, a Cristo. É por isso que sempre cuida para não cair. E oitavo, e não o separa esse filho de Deus do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Deus é por ele, quem será contra ele? Então existe isso, né? O maldito livro da capa preta de São Cipriano, promotor de tantas maldições terríveis, que até hoje é considerado o maior feiticeiro e mago que já existiu. Ele fez um pacto com o principado Belzebu, porque se apaixonou por uma linda virgem, chamada Justina, e tentou conquistá-la com magia negra. Ela se converteu e se tornou uma discípula verdadeira de Jesus Cristo, e por isso resistiu às tentativas desse ímpio. Mais tarde, a Igreja Católica os canonizou, e são idolatrados como São Cipriano e Santa Justina. Justina naturalmente contou com as orações de seus pastores e da comunidade onde servia Jesus. Essa é a diferença. O habilidoso trabalho enganador das potestades de Baal, que conseguiu canonizar um bruxo e pagão como santo. Os demônios não brincam de ser demônios, correto? Então, são coisas assim importantes para ser colocados. Ananias e Safira estavam endemoniados? Não. Ambos foram tentados por Satanás, como o texto de Atos 5, capítulo 5, versículos 1 a 11. É claro, alimentaram o diabo das três formas, com os pensamentos, com sentimentos e ações, conforme eu falei no início do vídeo. O amor ao dinheiro vai levar muita gente para o inferno, né? E esse casal foi por causa do amor ao dinheiro, a usura de não querer ajudar os irmãos ali, que não havia necessidade de fazer o que fizeram. O dom de discernimento de espíritos é necessário? 1 João 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Não somente é necessário, como também é indispensável. Pois os demônios, como os anjos, são espíritos, e assim não podem ser vistos pelos nossos olhos, a menos que Deus o permita em visão, correto? E o nosso conhecimento humano de nada valeria. Necessitamos do dom para abrirmos os olhos, como aconteceu lá com Eliseu, né? Aí ele orou para que Deus mostrasse para o seu discípulo, lá em 2 Reis 6. Temos que cuidar do corpo, a sede dos apetites carnais, sensuais e sexuais. Então é muito importante o dom de discernimento de espírito, sim. Existe mais alguma prova real de que um filho de Deus não é possesso? Estou insistindo nisso aqui porque no passado isso aqui foi uma dúvida muito grande. Após a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, consumado no Calvário,
A Bíblia Sagrada não registra nenhum caso de um filho de Deus possesso de demônios. Não tem na Bíblia. Mas é importante ter entendido bem aquilo que eu falei anteriormente. Quem tem autoridade para expulsar demônios? Jesus deu autoridade sobre demônios. Marcos 16,15. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Ele deu os 12, né? Esses textos de Mateus 10, Marcos 6, Atos 8, 7, 5, 14, 16, 9 e 11. Aos 70, Mateus 16 e Lucas 10. A todos os crentes que creem em seu nome, Marcos 16, 9, Salmo 91, 13. Mas vamos entender melhor essa autoridade recebida em nome de Jesus. Por que os filhos de Seva não conseguiram expulsar o demônio? Está lá em Atos. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjure-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-os deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Porque não eram filhos de Deus, cristãos nascidos de novo em Cristo. Logo, não tinha autoridade de Jesus sobre os demônios, que reconheceram a falta de autoridade espiritual, porque vem pela obediência, e quando nós oramos e recebemos, um dos princípios básicos vem pela imposição de mãos, autoridades. Faltou-lhes autoridade na expulsão. Os conjuros por Jesus, a quem Paulo prega. Não é necessário ser ministro ordenado para expulsá-los, em boa parte dos casos. A autoridade e os dons são necessários, à disposição. Estão aí. Qualquer filho de Deus que pertence à nova aliança do sangue de Jesus pode libertar vidas endemoniadas. Porém, um recém-convertido não deve fazer isso, pois é um neófito, acabou de ser batizado. Pois é necessário falar com plena autoridade em face do desafio demoníaco. Mas é importante também ver isso. Mas demônios de maior autoridade no mundo espiritual e aqueles que são mais obstinados ou presos por pactos somente sairão quando confrontados com a autoridade de um ministro ordenado e que recebeu autoridade com imposição de mãos do seu pastor. Existe muita situação, infelizmente muitos não vão gostar do que eu vou falar, mas é a verdade da experiência. E muita gente pensava diferente. Às vezes ia pastor, pastora, não expulsava, ia presbítero, ia isso, diácono. Eu chegava lá e expulsava o demônio. Qual que é a diferença? Não tem nada a ver de ser melhor. A questão é que muitos são frutos de divisões de igrejas. E o sujeito se autoproclama pastor e começa a ordenar um monte de pessoas. Outros pastores e tal, para não perder pessoas. Essa autoridade ela não é reconhecida no mundo espiritual. Ela não é. A gente vai dar alguns exemplos na parte 2, vocês vão ter isso. Na parte 2 a gente fala mais sobre isso. Então veja bem, embora ela seja reconhecida, chamada de pastor reconhecido aqui, no mundo espiritual, porque o que vale é nas regiões celestiais, a 4ª dimensão. É lá que é a questão. Então, a autoridade que você recebeu, você tem que ver a origem. Ela veio de um ministro verdadeiramente ordenado. E a maior autoridade na Bíblia, já começa por aí, é um homem. A Bíblia não tem mulher como autoridade maior. Então a gente começa a inverter, porque alguém cita lá a Ninfa, Priscila e várias, elas estavam debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. E aquela senhora eleita, né, a Quíria, que acontece em 2 João. Ora, ela estava debaixo da autoridade do apóstolo João. Então, ora, a mulher, ela ficou numa igreja, ela assumiu a posição e ela ordena outros pastores. A sua autoridade não é autoridade bíblica, porque ela é uma mulher que tem a maior autoridade, e isso não tem na Bíblia. Então, a autoridade constituída no mundo espiritual. Então, o que acontece? Que muitas pessoas estão aí, estão fracassando. Como a gente recebeu um casal há alguns anos atrás, que pastores e pastores corriam deles, porque não conseguiam expulsar o demônio da mulher. Não é que a gente é melhor do que... A questão é a constituição da autoridade, correto? Eu sou um pastor, quem orou por mim eram pastores, eram homens, não eram frutos de divisão de igreja, eram homens realmente estabelecidos no ministério, e assim vai. Eu tive o pastor falecido, era um pastor constituído. Então é muito importante a gente entender essa questão do fator da autoridade. Se a autoridade ela é considerada ilegal no mundo espiritual, a pessoa não vai expulsar demônio, correto?
Então, assim, os que crerem aí, fala obediência. Então, o fator principal de autoridade para expulsar demônio está em obediência a quem? A palavra de Deus, aos fundamentos da palavra de Deus. Se a forma com que você está fazendo a obra do Senhor, ela já é na carne, ela está fora, está em desobediência. Então, fora da obediência, os que crerem aí não é só crer em fé, é obediência. Então, é um fator de obediência. Hoje tem apóstolas, tem um monte de coisa. Gente, me perdoem, não é machismo, é questão de Bíblia. E se você vê isso, eu tenho inclusive um vídeo que eu falo sobre isso, acho que o primeiro de Efésios 6,12, e você vai ver lá no Apocalipse 2, quando aquela mulher, Jezabel, mandava na igreja. E o que Jesus diz? Leia o texto, você vai ver. Não é aqui a questão, só um parênteses para você entender. Então a questão é essa. Veja se a autoridade que você tem, que você recebeu, ela é verdadeira, e ela é lícita, ela está de acordo com a obediência à palavra de Deus, né? Os anjos de guerra da parte de Deus, em muitos ajudam na batalha de Efésios 6,12, mas isso vocês vão ter que assistir os vídeos. Nós devemos pedir sempre a Deus que nos envie anjos para nos ajudar, especialmente aqueles que são do ministério ou aquelas que estão do ministério de intercessão, correto? Então, aqui nós terminamos a primeira parte. Que você possa ser edificado, enfim. A parte direta da expulsão de demônios fica para a segunda parte e espero que você possa também assisti-lo e ver. Aqui são conceitos para você fazer as suas avaliações. Eu citei bastante os textos bíblicos, muitos desses textos serão repetidos, porque nós estaremos olhando um outro ângulo, o ângulo da expulsão de demônios. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, eu espero ter ajudado, trazendo algum conhecimento, alguma forma de ajudar você. Especialmente os irmãos de batalha espiritual, de libertação, e as irmãs do ministério de intercessão, aqueles que são segundo as regras da Bíblia Sagrada, especialmente lá compondo Tiago, capítulo 5. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.